Olá pessoal, muito bom dia com alegria. Sejam todos bem-vindos a mais uma Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, dia 10 de março de 2026, 4 horas e 52 minutos. Está entrando no ar Conexão Prosperar Sem Errar com o propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória. 365 dias de nova mentalidade, a fundo do está escrito, ou seja, a palavra de Deus. Nós fizemos a primeira fase do está escrito no início do ano, que foram os primeiros 40 dias. Tivemos uma pausa no mês de fevereiro. Aí no mês de fevereiro nós falamos sobre gestões financeiras, sobre comunicação, sobre o autocontrole e retornamos tudo de novo com está escrito, a segunda fase, dia 1º. E hoje já são 10 dias. Então, praticamente aí, chegando já à metade do mês de março. A metade do terceiro mês, hein? O tempo passa rápido. Tá passando muito rápido. Eu pensei que nós teríamos mais tempo pra gente continuar, né? Dar continuidade. Mas eu tô vendo que num piscar de olhos as coisas vão passar. Então, tem pessoas aí que estão chegando por último, tem pessoas aí que vêm na live todos os dias, deixam por último vir, tem pessoas que depois querem esse método, né, esse propósito, ver como que faz esse propósito aí do TVN, e infelizmente elas não vão encontrar, só ela gravar. Então, ou seja, ela vai ter que gastar horas dos dias para se envolver com o propósito TVN. Aí eu não posso fazer mais nada, né? Hoje todos temos oportunidade de crescimento. Hoje eu tenho oportunidade de crescimento, você temos oportunidade de desenvolver a inteligência, desenvolver a disciplina. Lembrando que a gente está nesse propósito aí do DVN e com esse método do está escrito exclusivamente pela disciplina. Porque a prosperidade, ela não se resulta somente em dinheiro, em vida financeira. A prosperidade, ela se resume na sua cor interior. Em breve, prosperar.100.errar7 não vai ser esse nome. É uma disciplina. Então, eu estou aproveitando o início do ano com este nome por causa do meu projeto Prosperar Sem Errar. Certo? Vocês vão entender mais na frente. Vai acontecer algo extraordinário aqui que vai mudar. Mudar para melhor, pode ter certeza. Irá transformar a vida de pessoas aqui que você não tem noção. A gente já está trabalhando nisso aí, a gente já está olhando isso aí, vendo com atenção o que nós iremos fazer. Eu tenho certeza que estou fazendo para beneficiar tanto você como eu. Então você vai poder encontrar algo diferente, algo que mude sua vida. Eu vou ter que aumentar o nome, né? Conexão Prosperar Sem Errar, vou colocar o meu nome, né? E, enfim, vai ser muito bacana. Então a gente está terminando de fazer essa segunda fase. Eu creio que a gente está no 10 dias, praticamente, falta então 30 dias. Então, lá pro dia 10, dia 9 ou dia 11 de abril, encerramos essa segunda fase do Está Escrito. E pode ter certeza, muita coisa. Praticamente lá pro dia 9. Se for 30, né? Mas lá pro dia 9. Ou dia 9 ou dia 10 de abril, encerraremos esse método do Está Escrito. E como nós limos alguns dias passados, semana passada, e agora voltamos a trazer. Deixa eu só compartilhar essa live aqui, pessoal. Vai travar um pouquinho, mas eu volto, tá? Pronto, voltei. Então, como nós tínhamos lido nas semanas passadas, nas 2 semanas, sobre o propósito do Senhor Jesus aqui na Terra, nós limos aí também que não foi somente um propósito, foi algo para
nos despertar. E nós estava lendo isso aí para nos despertar algo que às vezes você não sabe, tá? Mas o seu entendimento tem que ser moldado. Eu sou um médico, eu sou advogado, eu sou doutorado, eu sou professor, mecânico, engenheiro, eletricista, pedreiro, pintor. Eu sou um técnico em enfermagem, eu sou vamos dar exemplo. Eu sou formado em marketing digital, eu sou formado em alguma profissão, motorista, enfim. Então isso aqui é para você melhorar o seu conhecimento. A palavra hoje vai estar falando a respeito de um crescimento espiritual. Você vê que todo o contexto, quando nós começamos essa segunda fase, o Senhor Jesus tem nos mostrado que não importa quem a gente é, o importante é que a gente tem dentro da gente o que representa para Ele. Não é a quantidade da nossa frequência na igreja ou uma instituição religiosa, ou a quantidade de conhecimento que temos da palavra de Deus. O que importa para Deus é a nossa sinceridade e o que somos. Porque quando fala o que você é, se você for íntegro, você vai ser sincero e falar. Então ali já existe a base da sinceridade. Então o que você é o mais importante para Deus. Se você é uma pessoa sincera, você vai falar o que você é. Se você for uma pessoa mentirosa, você vai fantasiar a sua explicação e não vai dar a explicação correta. Então você não está sendo sincero com Deus. E aqui tem algo muito importante hoje. Transformatório. Muitas pessoas já leram isso aqui, entenderam de uma forma. Eu, principalmente, já entendi de várias formas e hoje eu entendo completamente diferente. Por quê? Porque a gente tem buscado, eu tenho buscado a sabedoria de Deus, que não é fácil encontrar, mas quando você permite ela habitar na sua mente, ela acontece. E foi justamente isso. Nesses dias, lendo, começando, está escrito, eu percebi que a disciplina, eu imaginava de uma forma, agora a disciplina é totalmente diferente. A disciplina é fazer você pensar. Você não imaginar, mas você pensar e subjugar tudo aquilo que você tem de informação. Você está pegando aí o jogo da vida? Você está pegando esse comando? Isso que eu estou te falando é um comando novo. Isso aqui que eu estou te falando é um comando novo, estratégico, para você mudar a sua mentalidade. E essa palavra aqui hoje é um comando novo. Preste atenção. Sobre essa literatura que a gente vai começar a ler hoje, nós iremos ficar 2 dias, hoje e amanhã. Hoje e amanhã falando sobre ela. E olha, algo extraordinário. Extraordinário. Então eu quero que você preste bastante atenção. Eu te peço, por favor, preste bastante atenção. Deixa eu compartilhar de novo com outra pessoa aqui, que eu sei que ela pode ver. E mais outra pessoa. Pronto. Eu compartilhei com todo mundo. Peraí. Pronto. Agora eu compartilhei com todo mundo agora. É porque tô sozinho de madrugada, não tem ninguém para ajudar, então tá bom, mas vamos lá. Então, preste bastante atenção no que eu vou te falar. As informações que chegarão aqui a você agora serão informações extraordinárias que vai mudar a sua vida. Você tem que entender o seguinte, sua vida não é o que você acha que é. A sua vida é aquilo que você nem imagina. A sua vida é transformação. Uma transformação. Pessoal, você não pode compartilhar com outra pessoa também que não? Tá faltando algumas pessoas para compartilhar e eu acabei esquecendo. Não, eu vou compartilhar depois, vou compartilhar a íntegra todinha, certo? Mas vamos lá, hoje, sobre disciplina, hoje nós iremos mudar o contexto, o que quer dizer essa mudança de hábito. É você entender e compreender que nem tudo é daquele jeito que você entende, do jeito que você entendeu.
tudo acontece em sua volta e você imagina que é uma forma certa. Mas quando você vê isso aqui, é muito forte. Olha para você. Vamos ler. Hoje nós vamos ler livro de João, né? Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Olha, entenda o que eu quero te dizer. Essa pessoa, Nicodemos, é uma pessoa extremamente importante. É um dos principais fariseus. É como se fosse o bispo Macedo, como se fosse um padre, um papa, né? Como se fosse um presidente da república, enfim, uma pessoa. E ela mesma fala. E outra coisa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha, príncipe. Era uma pessoa importante. Era uma pessoa que tinha nome. Tá entendendo? Este foi ter de noite com Jesus. E por que ele foi de noite ter com Jesus? Por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Por que Nicodemos ele não podia ter procurado Jesus de dia? Por que ele procurou Jesus durante a noite? Ah, Telvis, é porque de dia Jesus não estava lá. Jesus estava nas aldeias, Jesus estava andando curando, Jesus estava em tal lugar. Mas se ele era um principal dos fariseus, ele não podia mandar chamar? Ele não poderia ir atrás? Que mostra. Eu entendi isso. Que Nicodemos tinha poder. Sabe? Político tem poder. Um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, um poder. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Simplesmente para não se expor. Eu sou um principal sacerdote, eu vou estar com esse cara aí que é um carpinteiro, filho de um carpinteiro, um marceneiro aí, e fala que é o rei. Mas eu quero conversar com ele, mas eu procuro de noite. Não tem ninguém vendo. Quero ir debaixo dos panos. Tá entendendo aí? Tá pegando? A visão. Ele tentou fazer este bar dos panos. E ele disse, né? Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele mesmo confessando, olha, isso aqui é muito forte, pessoal. Ele mesmo falando, olha, Rabi, vejo que você é mestre. Você tá até superior a mim aí. Que ninguém pode fazer sinal, a não ser que Deus seja com ele. Olha para você ver. Ele foi de noite escondido. Ninguém vê. Conversar com Jesus. E lá ele confessou a Jesus. Uma forma de arrependimento. De sinceridade. Agora você entende por que ele não foi de dia. Porque as pessoas que iam na sinagoga, que era a igreja na época, no templo, e visse o seu líder, que era um dos líderes, né, que era Nicodemos, falasse com Jesus daquela maneira, criaria dúvida. Ué, então nós estamos aqui procurando Nicodemos, então Nicodemos concorda com
esse carpinteiro, esse marceneiro, esse cara aí, vai. Então nós temos que seguir ele. Mas Nicodemos, ele foi apreensivo consigo mesmo, de noite, porque não saberia a resposta, não saberia se Jesus ia receber. E de noite era hora de descanso para as pessoas. Mas para Jesus estava 24 horas ali, pá, mas descansava, mas estava ali na atividade. Então até ali fica provado que Nicodemos não queria perder a posição de um dos principais fariseus lá, o príncipe. Não. Ele foi de noite para esconder. Ele poderia ir disfarçado, né, de dia, né? Mas Jesus ia revelar e mostrar. Mas ele procurou ir de noite. E procurou Jesus. E questionou. Né? E falou, ó. Eu sei que uma pessoa para fazer esse tipo de milagre aí, se Deus não for com ela, não faz. Né? Então, tipo assim, como que você faz esse poder aí? Como é que acontece? Eu tô aqui, mas eu tô curioso. Como que isso acontece? Eu sei que você é filho de Deus, tudo, não pode... Mas como que funciona? Como é que esse código é decifrado? Como que essas coisas acontecem? Ele foi um pouco curioso. Mas Jesus vendo isso aí, Jesus veio isso aqui com ele, cara. Olha só. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ah, pronto. Acabou. Eu não precisaria nem ler até o versículo 12 que eu vou ler hoje, mas eu vou ter que ler. É o versículo 12? Deixa eu ver aqui. É o versículo 12. Mas eu vou ter que ler. Mas aquele já foi uma lapada na cara de Nicodemos. E olha, pessoal. O pessoal é um dos principais sacerdotes fariseus lá do fariseu, príncipe, que pregava a palavra de Deus, que conhecia todos os livros da Bíblia. Um dos principais, um príncipe. E Jesus, percebendo que ele foi de noite, apreensivo, e falando assim, olha, eu sei que isso é mestre, porque se não fosse, eu não fazia esses milagres. Então, tipo assim, como que você faz isso, Jesus? Qual que é a mágica? Qual que é o pangolê? Qual que é a fita? Como que isso acontece? Onde que vem? Eu sei que você é filho de Deus. Mas fala aí pra mim. Diz aí pra mim, o Jesus, o Rabi. É Jesus. Cara espetacular. Você é muito espetacular. Inteligentíssimo. Disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ver. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Não é estar. É ver. Só ver. Então ele respondeu a Nicodemos uma coisa. Como é que acontece tal hora, Nicodemos? Aquele que nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E você está vendo. Mas você não faz parte. Entendeu? Existe a diferença de você ver milagres e ser o milagre. Ah, eu quero um milagre acontecer na minha vida. Vai acontecer. Mas você é um milagre? Porque quando você ou eu somos o milagre, nós vivenciamos esse milagre no sangue. E eu vou te falar na verdade. Algumas coisas, a maioria das vezes, eu vi o milagre. Eu tô falando de mim, Telvis. Mas algumas coisas eu sou um milagre.
A maioria das vezes eu vi o milagre, eu vi acontecer coisas na vida das pessoas. Eu vi já acontecer coisas na minha vida e depois sumiu. Mas tem poucas coisas que aconteceu comigo que eu vivo até hoje, mas eu vivo esse milagre. Aí, ou seja, você vai pôr na balança. Por que que aquele milagre não persistiu dentro da minha vida? E por que que esse aqui está comigo até hoje? Por que que esse milagre não persistiu para acontecer isso, aquilo, mas esse aqui continua comigo, esse outro está aqui comigo, onde eu vou, ele está comigo. É porque o seu propósito é esse, Thelma. Foi isso que eu ouvi várias vezes orando a Deus e Deus falar para mim, seu propósito é esse. Eu falei, pô, Deus, tá bom. Eu poderia muito, não, Deus, mas eu queria, porque fulano tem e Beltrano tem. Tudo é seu tempo, Thelma. E eu tenho que aceitar. Porque o meu propósito é vivenciar aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. O meu propósito é ajudar até um limite. Por exemplo, quando eu chego em uma pessoa, que a pessoa fala assim, não, porque, olha, a minha empresa faturava milhões e de repente ela quebrou e tarará. Aí eu não vou falar assim, não, mas se você tivesse feito a gestão, eu não vou falar isso jamais, eu nunca vivi assim, nunca ganhei milhões na minha vida, eu tenho que ser inteligente. Eu vou agir no lado espiritual da coisa, eu vou procurar o lado espiritual de como fazer, de como agir. E eu tenho certeza que é isso, este é o propósito que Deus quer que eu faça. Ele quer que eu procure ajudar as pessoas de uma forma que abra a visão dela, espiritualmente falando. E aqui é o exemplo maior. Jesus estava abrindo a visão de Nicodemos. Jesus poderia muito bem fazer muita coisa, falar outras coisas, mas ele foi na ferida de Nicodemos. Ele foi na ferida de Nicodemos, mostrando para ele o que? Olha, cara, peraí, presta atenção, Nicodemos. Você é um escriba principal, um dos príncipes aí do fariseu, da sinagoga. Mas presta atenção. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então mostrava que você não nasceu de Deus, filho. Você vê Deus agir na vida das pessoas, mas você não nasceu de Deus. E Nicodemos pensou, é igual aquela coisa que acontece. Se não é de Deus, se não está na igreja, por que sua vida é desse jeito? Ah, se não é da igreja A, da igreja B, por que sua vida está desse jeito? Por que sua vida não muda? Que tem muita gente que é mais fácil julgar do que estender as mãos. Isso acontece demais. E Jesus fez diferente. Ele não julgou, ele só falou, para fazer ele pensar. Tudo bem, Nicodemos. Na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, e não é nem entrar. Olha que Jesus enfatizou, não é nem entrar, é ver, só de ver. Então você entendeu, tem a diferença de entrar e ver. Foi o que aconteceu. O que já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes, eu só via o reino de Deus. Às vezes, eu não entrei porque eu não morri. Às vezes, eu vivenciei o milagre. E às vezes, eu só vi. Então, há diferença. Ah, Deus, mas se a pessoa nascer de Deus, ela só vai ver, ela vai entrar no reino de Deus. Tudo bem, ela vai entrar. Mas por que ela não entra? É por causa da ignorância, da arrogância, da prepotência, do orgulho. Que ela não consegue entrar. Eu falo de mim. Tem muitas coisas ainda que eu tenho que mudar dentro de mim. Não é um passe de mágica. É um processo. Esse processo eu tô dia após dia. Eu tô nesses últimos 7 anos desse jeito. E agora me despertou fazer estas lives de madrugada, um contexto diferente, que está me acelerando para isso que eu quero. E realmente está me adiantando muita coisa. Estou abrindo os olhos com muita coisa. Estou aprendendo, meu Deus, absurdamente extraordinário, muita coisa boa. Então você está pegando a visão que eu estou te dizendo. Está entendendo? Então aqui, Nicodemos, conhecedor da palavra de Deus, um dos principais sacerdotes,
príncipe, foi ter com Jesus de noite por vergonha, né? Por causa da sua autoridade, que não queria que o povo visse a pergunta que ele ia fazer, a expressão que ele ia fazer, que Jesus, ele sabia que Jesus ia dar na cara dele, ele sabia que Jesus ia dar uma palavra que ele ia abalar todo mundo, e abalou ele, que ele vai dar a resposta para você ver tanto que abalou. Olha o questionamento entre Jesus e Nicodemos. Olha aqui. Aí, depois dessa resposta, olha só. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então você vê que o cara estava aqui ignorante na sua resposta. Ele não compreendeu, ele não entrou no reino de Deus. Ele não entrou no reino de Deus porque ele não era nascido. Porque se ele fosse nascido, ele tinha compreendido a mensagem que Jesus ele tinha compreendido. E assim pode estar a sua vida. Às vezes alguma pessoa, não sei, a palavra de Deus está te mostrando algo e você não compreende. Você é melhor julgar, né? Como eu estava te falando, é mais fácil você julgar as pessoas do que procurar entender, ler aquela palavra, tentar entendê-la. Aqui, ele foi de noite, procurou Jesus e falou: olha, é o mestre. Ninguém faz isso se não for de Deus. Aí Jesus falou: não, tudo bem, Nicodemos, calma aí. Olha que nossa é diferente, nossa parada aqui é diferente. Verdade, verdade vos digo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nicodemos vai. Eu estou com meus 80 anos, 70 anos, 90, 60, 50, 40, 30. Sei lá. Não sei sua idade. A idade de Nicodemos era bem avançada, ele estava bem velho. Como é que funciona esse Jesus? Como é que eu vou nascer de novo, sendo que eu estou velho? Tem condições de entrar no ventre? Minha mãe até faleceu. Como é que eu vou nascer de novo? Como? Me explique isso aí. Olha para você ver. Ele estava enfatizado pela teoria. Às vezes é você. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente porque você está enfatizado pela teoria. A teoria dos seus livros, a teoria da sua profissão, a teoria do seu entendimento, a teoria do seu orgulho, a teoria da sua ignorância. Às vezes a gente se pega assim, pessoal. Eu já me peguei assim. E não foi fácil. E não é fácil. Porque você acha que todo mundo está errado. E só você está certo. Isso é normal. Mas quando você procura a mudar seu pensamento, quando você procura a ver que o entendimento é diferente, você começa a compreender o propósito de Deus com você. Às vezes você está por um fio, assim desse tamanhozinho, para desistir de tudo. E eu te falo que não desista. Não desista, porque aqui está sendo uma revelação para uma pessoa entendida. Às vezes você é uma pessoa entendida, mas não compreendeu o contexto bíblico. E olha o que Jesus falou para Nicodemos, agora a resposta. E Nicodemos queria ouvir algo extraordinário, vindo do céu, um barulho, um trovão, um raio, um terremoto. Aí Jesus respondeu da maneira mais simples possível, para mostrar que não é o contexto de sabedoria, do saber humano, que consegue entender o que é nascer de novo. Olha só o que Jesus falou. Disse e respondeu-lhe Jesus: na verdade, Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, na primeira parte, Jesus falou que não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos questionou: mas como e tal? Jesus veio com outra resposta. Olha o que é ver o reino de Deus e vivenciar.
Na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já viu a diferença? A diferença de ver e entrar. Você vê uma casa linda, bonita e maravilhosa que você quer comprar, você só vê. Aí você tem que pegar a chave, destrancar, abrir e entrar. Então você está entendendo aí. Ele estava colocando Nicodemos na parede. E diz mais: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, não te maravilheis de te ter dito. É necessário vós e nascer de novo. Então, ou seja, não fica eufórico e nem alegre em nascer de Deus, que tem que nascer das águas. O que é nascer das águas? Nós, cristãos, nascer das águas é batizar. É sepultar o velho eu. E depois buscar o Espírito Santo para ter esse Espírito, para ter o selo. Então, ou seja, não se maravilhe, não fica maravilhado com isso, Nicodemos. O buraco é mais embaixo, filho. Relaxa. Cumpre o seu propósito aí. Faz o que eu estou te falando. Você tem que nascer de novo. Então procura se batizar. Procura ter esse Espírito. Sendo que ali não tinha Espírito Santo ainda não, pessoal. Não tinha. O Espírito era a palavra de Jesus ainda. Mas ia ter o Espírito Santo. Que ele fala que depois, a Bíblia fala que depois que ele morreu, ele deixou conosco o Consolador, que é o Espírito Santo. Então ali não tinha. Então não existia o batismo nas águas. E do batismo das águas até a morte, ressurreição de Cristo, dá um tempo. Praticamente 3 anos. Eu não sei qual época que foi que Nicodemos encontrou, mas imagino eu que você quer no início do ministério dele, né? Então, tinha um processo de despertar, tinha um processo de se consertar. Até mesmo batizar nas águas, existe esse processo. Não pense você, batizei uma vez, batizado uma vez, estou salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe isso, não. Não existe isso. Porque todos os dias somos tentados, somos testados. E no final do dia, iremos saber se somos provados, aprovados, peneirados e coroados. Ou tentado, provado, peneirado, aprovado, aliás, reprovado e condenado. Então, existe ali, quando Jesus fala com Nicodemos, que serve muito para a gente. Não pense você aí que está do outro lado, que conhece a palavra de Deus, que é pastor, que é bispo, que é obreiro, que é diácono, que é padre, que é ancião, que é líder religioso, sei lá. Não pense você. Não, mas eu trabalhei nessa igreja aqui tantos anos, hoje a igreja cresceu, tem várias unidades, tem várias igrejas. Não pense você que você está livre disso aqui, que não está livre não, meu caro. Nem eu estou livre. Porque a salvação é todo dia. O nascer de novo é todo dia. O nascer do Espírito é todo dia. O reino de Deus é todo dia. Porque você, se fosse assim, era bom demais, né? Nascer de Deus, estou de Deus, acabou. Aí não há sofrimento, porque é isso que a palavra de Deus diz. E quando a gente sair daqui e for para Nova Jerusalém, ser arrebatado, não vai haver fome, não vai haver sede, não vai haver dor, choro. Né? Então você entrou na Terra Santa. Então se nasci do Espírito, nasci da água, entrei no reino de Deus, não tem sofrimento. Então você imagina, pensa aí um pouquinho, seja inteligente. Quando eu vou ter paz? Primeiro, quando você busca Jesus e tem esse batismo com as águas e o batismo com o Espírito Santo, automaticamente você tem paz interior. Interior você tem paz. Mas exteriormente, o mal vai agir de todas as artimanhas dele para tirar você do sério, para você se corromper,
e perder aquilo que é mais precioso, que você lutou dias, meses e anos em ter, que é o Espírito Santo. É simples. E Jesus estava falando a mesma coisa para Nicodemos. Olha, Nicodemos, quem não veio para quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus não, viu? Nicodemos, mas como? Eu sou velho e tal. Tá bom, Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aí Nicodemos, agora eu não podia. Tem que nascer de novo para ver. E agora tem que nascer da água, nascer do Espírito para entrar. Pô, Jesus, minha cabeça está confusa. Como que funciona essa parada aí? Aí ele fala, né? Ele explicou, olha, não te maravilha o que eu tô te falando, cara. Não fica aí louco aí com isso que eu tô te falando. Você vai ficar louco, perturbado. Mas presta atenção. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto. Jesus, não tô entendendo patova nenhuma. Oi, bom dia, Grace. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Não tô entendendo nada, Jesus. Não tô entendendo. Isso tá falando nada. Aí fala assim, ó. Nicodemos, entenda. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pegou a visão? Então a pessoa, quando ela é nascida do Espírito Santo, nascida de Deus, ela não sabe se vai chover, se vai fazer calor, se vai fazer frio, se vai nevar, se vai ventar. Ela sabe que ela é nascida de Deus e para onde o vento tocar ela, ela vai. E ó, de bico calado. Por quê? Porque a confiança dela está em Deus. A confiança dela está no Espírito. Você pegou aí a visão que Jesus está falando para Nicodemos, falando assim, Nicodemos, tem muita coisa que você tem que mudar, meu caro. Você quer o contexto de ver as coisas. Você quer só ver as coisas acontecer. Você quer ver que as coisas acontecem só em sua volta. Você quer que a pessoa rodeie você pelos seus exemplos, pelo seu conhecimento. Não é assim que funcionam as coisas, não. E Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E ele perguntou ainda depois, como que pode ser isso, Jesus? Eu estou aqui, pasmo, o senhor está explicando uma maneira aqui para mim que eu sou estudado, igual o senhor falou, eu tenho conhecimento que o senhor falou, mas eu não estou pegando essa visão, eu não estou compreendendo onde o senhor quer chegar com isso. Tem como se ser mais claro? Aí Jesus falou assim, pô, caramba, o cara que conhece a palavra de Deus, conhece tudo e não sabe o que eu estou dizendo. E a pessoa que lá fora que nem entende, pô, pega. Meu Deus, é isso que acontece com as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Os evangélicos, os crentes, eles não aceitam. Quando chegamos para conversar com a pessoa, não, porque está escrito, irmão, assim, aí você vai, não é debater. Ah, mas está escrito, não, mas não é assim não, porque está escrito assim. A pessoa debate. Aí sabe o que eu faço? Cala a boca e deixa a pessoa. Que não adianta. É a mesma coisa em bater em metal frio. Mas se a pessoa for humilde, não, me explica aí como é que funciona. Ah, é assim? Não, cara, então eu vou tentar praticar, vou ver. Aí ela pratica. Ô, Delvis, rapaz, pior que é verdade. Rapaz, você acredita que aconteceu isso, isso, isso? Que bacana, eu não sabia. Mais um ponto positivo para mim despertar minha fé. A pessoa não tem essa sensibilidade, são poucos. É igual, por exemplo, eu não estou criticando ninguém não, pelo amor de Deus. Antes de você vomitar nesse vídeo, nessa live, presta atenção no que eu estou te falando. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, fulano, ele faz uma simpatia louca e dá certo. O Beltrano, ele veio lá da Paraíba, da África, revela e tudo que revela acontece. O Ciclano, ele pega o lenço, o terno e põe ali e acontece o milagre. O que você acha disso? Por quê? Porque a pessoa ela quer exaltar o poder que Deus deu para ela. Nicodemos se exaltava pelo conhecimento que ele tinha da palavra, mas não vivenciava a palavra. É diferente. Por quê?
Jesus jogou uma palavra para ele, ele não pegou uma coisa tão simples. Que lógico, para ele, se fosse eu não entendia também. Mas como ele era conhecedor da palavra, para ele era mais fácil pegar. E ele não conseguiu pegar a palavra. Então tem certas coisas que vai falar para você que você não compreende porque não está indo no seu nível. Mas tem pessoas acima do seu nível que ouvem a mesma palavra e não entende. Que era para pegar mais fácil. Aí de repente quando você pega a visão, a pessoa vai explicando, pô, pior que é desse jeito, assim, assim. E a pessoa que está acima de você, pô, como é que esse cara deu conta? Como é que ele fez isso aí? Não dá para entender, ele fez assim. Ah, mas eu peguei a palavra assim, assim. Oh, mas eu ouvi também, mas eu pratiquei assim, assim. Então, ou seja, a pessoa que não tem entendimento daquilo que faz, que não sabe, mas vive pela fé, que vive pelo direcionamento de Deus, ele faz a coisa com mais facilidade. Por quê? Porque Deus é com ela. Igual Nicodemos falou, ó, pensei que é o Filho de Deus, e tem contato com ele que consegue ser. Ele sabia, mas não queria assumir o posto dele. Falou, olha, ao invés de falar, Jesus, eu sei que o senhor faz tudo aí, como é que faz para ter esse poder aí? Ele até perguntou, né? Mas como que faz? Ele falou, ó, tudo bem, tem que perseverar. Tem que viver o reino de Deus. Tem que entrar. Para entrar, tem que nascer de novo. E não é só entrar, não. Não é só ver, não. Para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E para entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. Agora fudeu. Primeiro eu tinha que entrar no ventre da minha mãe. Segundo, agora eu tenho que nascer da água do Espírito. Como que eu tenho que nascer da minha mãe? Entrar no ventre da minha mãe e nascer da água do Espírito. Confundiu minha cabeça. Agora não dou conta não. Eu não entendi ainda. Falei, Nicodemos. Jesus falou, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Oi, Francos. É? Franco Sueli. Bom dia, seja bem-vindo. Então, ali estava Jesus falando, Nicodemos, presta atenção. Não adianta você frequentar, você ser um líder, você ser um pastor, ser um padre, ser um diácono, ser um obreiro, ser qualquer coisa, se você não é nascido do Espírito, se você não é nascido da água, se você não nascer de novo. O nascer de novo, o contexto nascer de novo, é você com 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de entendimento que você tem, é você pegar todo esse entendimento e jogar fora e começar de novo, mas da maneira certa, baseado na palavra de Deus. Não adianta. Sabe isso tudo que você lê pro povo aí, Nicodemos, que você fala? Bom dia, Franco. Você não vivencia. Você tem que vivenciar. Você tem que viver o que você fala. Você tem que viver o que você prega. Você não tem que somente falar para manter pessoas na igreja, na sinagoga, para ficar de olho nos dízimos e nas ofertas do povo. Não. Você tem que vivenciar, você tem que ser exemplo. E não é fácil, pessoal, quando você assume a palavra de Deus, assume teu espírito, assume... Não é fácil, porque tudo quando você faz, as pessoas te julgam. Se você tropeça... Oh, por que você tropeçou? Você não é de Deus. A coisa acontece com você. Às vezes, você vai fazer negócio e você não tem aquele dinheiro, o constante do dinheiro para comprar aquilo tudo. Ficou restando e você combina ali o dia para pagar, só que atrasou. E a pessoa chega descaradamente e fala, mas você não é de Deus, você está me devendo. Mas você foi lá e deu satisfação. Olha, é para me te pagar dia 5, dia 7, o dinheiro não entrou, você me espera. Ela vai te falar, mas você não é crente? Você não é católico? Você não é espírita? Você não crê nesse Deus? Você não vai na igreja? E se não consegue honrar com o seu compromisso, fala, não, mas eu estou dando satisfação. Não, mas é dia 5. E dia 5 é amanhã, e você está me pedindo mais 2 dias. A pessoa te julga. E, meu caro, se você for nascido da carne, você briga. Você nem quer ver o cara, você nem dá satisfação. Mas quando você é nascido da água, do Espírito, nascer de novo, você dá satisfação para a pessoa, você vai lá, conversa. E mesmo a pessoa que não entendeu aquilo ali, você tenta a melhor maneira possível explicar para ela a sua situação. E ela mesma está te julgando, te condenando. E você, tudo bem, mas tenha paciência comigo, 2 dias eu te pago. Então, é isso. E Nicodemos, olha para você ver a ignorância de Nicodemos.
E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí ele falou: Jesus, eu não entendi nada. Aí Jesus, com a simplicidade. Jesus respondeu e lhe disse: olha aqui pra você ver agora. Olha aqui. Olha o que Jesus fez com Nicodemos. Tu é mestre de Israel e não sabes isso? Cara, pera aí. Você não é um líder lá, evangélico lá? Você não toma conta lá da sinagoga? Que você não tá entendendo nada que eu tô falando, pô. Até o mendigo, o cego, entende. Que nem conhece, que não entende nada de Deus. Compreende o que eu estou falando. E você que conhece a palavra de capa a capa. Você quer se sobressair de tudo e ser o dono e revelar e tudo. Mas não conhece uma coisa tão simples que é nascer da água, nascer do Espírito, nascer de novo. Que ele foi foda para Nicodemos, né? Eu falei, rapaz, quem que esse cara tem uma loucura mesmo. O cara tem uma lábia que, se ele for um vendedor, ele vai ser o melhor vendedor da minha imobiliária. Se Nicodemos fosse dono de imobiliária. Esse cara tem uma lábia muito louca aí, porque esse cara aí consegue vender qualquer coisa. Se ele fosse um vendedor. Aqui está falando sobre a palavra de Deus. Se esse cara estivesse na minha igreja lá, lotava a igreja. Olha para você ver a visão de Nicodemos, ele estava até mais ou menos aí. Mas a gente vai estar quase encerrando, está faltando mais 2 versículos para encerrar. Nós vamos dar continuidade disso aí amanhã. Então, olha para você ver. Jesus, de novo em Nicodemos. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho? Ô Nicodemos, espera aí, ó. Eu estou falando o que eu sei, o que eu vivencio, o que eu falo, o que existe. E você que sabe da palavra de Deus, conhece tudo, não está entendendo nada. Que entendimento é esse? Você aprendeu a ler a Bíblia que jeito? Você aprendeu a ler a palavra, pregar os livros de Isaías, tudinho, só para ler. Você não pratica nada. Verdade, né? É verdade, né, Franco? É a dona Sueli. Lembrei, a dona Sueli. Bom dia, né, dona Sueli? Tá tudo firme com a senhora, casa. Então, ela fica desse jeito. Como é que funciona isso aí? Aí Jesus termina, né? Que é a outra parte vamos fazer amanhã. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como creres se vos falo da celestial? Pronto. Amanhã vai dar continuidade isso aqui. Quer ter explicação? Volta amanhã. Tudo que eu falei terreno, o cara compreendeu. Jesus falou assim, tudo que eu falei para você, terreno, físico, você compreendeu. Então, ou seja, a teoria, você tá cheio, Nicodemos. Eu já fui assim. Eu li a Bíblia, tem uma vez, uma época da minha vida, que eu peguei a Bíblia, eu li ela 4 vezes. Eu conhecia tudo. Você falava assim, Telvis, onde está o versículo, capítulo tal? Eu falava a página da Bíblia. Então, fisicamente, eu sabia onde estava escrito tudo, né, na Bíblia. Mas eu não... E dentro da igreja. Já tinha umas 4, 5 anos dentro da igreja já. Eu tô com 26 anos que eu tô na igreja. Eu conhecia tudo onde estava escrito. Mas eu estava igual Nicodemos. Eu não vivenciava o que eu li. Eu conhecia onde estava escrito, o versículo tal, assim, está escrito em tal página. A pessoa folheava, cara, você é louco. Às vezes a Bíblia dava diferença de página. Às vezes está numa página antes, mas está nada nesse meio. A pessoa, cara, você é louco, nossa, você conhece. Nossa, Deus conhece a Bíblia. Conheço a letra, mas não conheci o Espírito. E talvez você está desse jeito, meu amigo, minha amiga. Conhece a letra. Conhece a tradição. Conhece a religião. Você conhece o que está escrito, mas não vivencia. E isso é ruim. Por quê? É a mesma coisa
a pessoa saber que roubar é errado e ela rouba porque, mas eu arrumo um advogado lá e me tira. E a palavra de Deus é do mesmo jeito, é mais santa. Você conhece, sabe que está errado e continua errando. Deus me perdoa. Lá no contexto você achou advogado. Na palavra de Deus você fala, usa Deus. Então pare com isso. Se você conhece a Bíblia de capa a capa, de trás para frente, de frente para trás, é bom você pôr sua barba de molho. É bom você parar um pouquinho, frear e sair um pouco. E quando você lê algo, vivencia esse algo. Você vai ter um respaldo, um resultado com um bom êxito na sua vida. Um êxito extraordinário. Você tem que ter resultado de bom êxito. Você vai ter um resultado melhor. Mas enquanto você fica aí persistindo, não, quem que é esse cara para falar? Eu sou esposa de pastor, tenho tantos anos na igreja, eu sou pastor velho, eu fundei a igreja AP, estou lá na Assembleia, na Presbiteriana, na Universal, estou na Católica, enfim. Eu não estou falando disso, eu não estou falando do seu conhecimento físico, eu estou falando do seu conhecimento mental. Aqui Jesus mostrou uma disciplina para Nicodemos, extraordinária. E Nicodemos não pegou essa disciplina. O Senhor Jesus estava mostrando para Nicodemos, você tem que disciplinar você, meu filho. Nicodemos, você conhece a palavra, mas você tem que se disciplinar. Você tem que entender que servir a Deus não é somente ler a palavra de Deus e conhecer o que está escrito, não. Você tem que vivenciar, Nicodemos. Você tem que se disciplinar. Se aqui está falando que você tem que nascer de novo, procure entender o que é nascer de novo. Nicodemos, você está falando que tem que nascer da água e do Espírito. Mas eu já fui batizado quando criança na católica. Eu já fui batizado numa igreja, na outra igreja, tarará. Se batiza e começa de novo, Nicodemos. Mas o meu posicionamento, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um padre. Me interessa, Nicodemos. A sua alma, a salvação da sua alma é mais importante do que seu posicionamento, do que sua posição, Nicodemos. Abra os olhos, filho. Tira a tremela dos seus olhos aí, Nicodemos. Aprende, Nicodemos. Nicodemos, está passando tempo, você está velho, qualquer momento você vai morrer, Nicodemos. Aprenda a acreditar, a crer no Espírito. Aprenda a praticar o que está escrito, Nicodemos. Eu até falei aqui agora, e Nicodemos questionou. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso, Deus? Como pode ser isso aí, Jesus? Aí Jesus, meu Deus, Pai amado, me dá paciência com Nicodemos. Lógico que Jesus não fez isso, mas imagino. Pai, me dê paciência com Nicodemos, um cara estudado, um cara que conhece tudo. Tudo. Nicodemos conhecia tudo, pessoal. Tudo da palavra. Porém, ele não praticava. Eu já fui assim. Talvez você é assim. Ou você conhece alguém assim. Aqui está mostrando. Telvis, João, Maria, Nicodemos. Não interessa se você conhece a palavra de Deus. Você vivencia? Não. Então, não tem questionamento comigo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água, batizar. Tem que procurar nascer do Espírito. Mas para mim é difícil. Minha esposa bebe, meu marido bebe, meus filhos estão na droga, eu não sou casado, eu sou amaziado, eu tenho um problema financeiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou melhorar para depois fazer. Não faça isso. Nicodemos tinha tudo e não queria fazer, pô. E você não tem uma oportunidade de aprender e não quer fazer? Não seja um Nicodemos. Nicodemos entendi até da palavra, né? Mas amanhã a gente tem um respaldo que vai acontecer com Nicodemos aqui, que é muito extraordinário, que vai mudar. Mas Nicodemos sabia, conhecia as coisas. Talvez você conhece, talvez você até conhece mais do que eu, você tem outro entendimento sobre essa palavra. Mas aqui, o fundamento da palavra não é você conhecer
O seu, não é, o contexto não é o seu entendimento. O contexto é o que Jesus queria dizer, aquela mensagem ali para Nicodemos. O que ele queria falar ali para aquele homem. Ali qual que era o principal fator ali que Jesus queria transmitir nessa mensagem. Que era nascer de Deus. Nascer da água do Espírito. E mesmo o cara conhecedor, sabia de tudo, não deixou a cuca funcionar. Não permitiu que o Espírito, que quando a gente ouve a palavra de Deus e permite, quando a gente ouve, eu vou falar do permissão agora, tá? Quando a gente ouve a palavra de Deus e automaticamente começamos a pensar, não, é verdade, eu estou errado, nossa, o que ele está falando tem sentido. Você está permitindo que o Espírito Santo entre na sua mente e começa a te disciplinar. Então é um sinal que você está procurando a nascer do Espírito. É um sinal que você está procurando a nascer de novo. Você permitiu que a sua ideia está aberta e você não é que concorda. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Mas você começa a se cobrar. Você começa... Pô, pior que é verdade, eu estou assim na igreja tanto tempo, assim, está acontecendo isso. Por que eu estou na igreja tantos anos? A minha esposa não converte, meu marido não converte, meus filhos não convertem, está tudo... Às vezes, não é culpa nem... Você vai entender mal, pensa que é culpa do diabo, não é. Às vezes é o seu testemunho dentro da sua casa que não permite o Espírito Santo habitar no seu familiar, meu querido e minha querida. Às vezes é culpa nossa. Eu falo para você, às vezes é culpa nossa. Às vezes, por que minha esposa... Eu falo de vez em quando, por que minha esposa não é firme, não pega igual eu, não tem vontade de se dedicar e tal. Mas a culpa não é dela. A culpa é minha. Eu pautei algumas coisas na nossa vida e não priorizei a outra coisa. Então, a partir do momento que eu priorizar minha alma, priorizar a alma dela, a coisa vai funcionar. Aí, eu não preciso falar mais nada. Ela, vambora, tem que ir para a igreja, tem que evangelizar. Para ir, eu falo, meu bem, tem que evangelizar, vamos comigo. Ah, não, bora. Não tem sede. Não é culpa dela. Existe um querer da pessoa. Mas para esse querer ser revelado, ela tem que permitir que Deus entra e faz a obra. Entenda, Nicodemos estava aqui, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor de toda a palavra, de toda a profecia, reconheceu que Jesus era o mestre, mas ele não permitia o Espírito entrar. Ele até questionou, como que eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe, como que eu posso? Para mim ver o reino de Deus, eu tenho que voltar no ventre da minha mãe. Agora você fala aí que eu tenho que nascer da água e do Espírito para entrar. Como que funciona essa treta louca aí? Explica para mim, Jesus. E Jesus estava explicando da melhor maneira possível para que ele pudesse compreender. E infelizmente ele não compreendeu. Mas vai chegar um momento que ele vai compreender. E Jesus vai dar suas explicações. Tá certo? Pessoal, nós iremos ficar por aqui. Nós iremos retornar amanhã. Você que quer continuar essa palavra amanhã, 5 horas da manhã. Já segue nesse canal, já se inclui no meu canal aí. Ative o sininho, tá? Quando começar a live, você recebe a notificação. 5 horas da manhã. 10 para 5, certo? É 4h50, 4h55, tô começando a live. Então já chega mais cedo, fica ali de antena ligada. Amanhã a gente vai dar continuidade a isso aqui. E olha, extraordinário, viu? A gente vai estar aqui novamente amanhã às 10 para 5 da manhã. Nessa conexão Prosperar Serrar, que é a base. É a base para prosperar na vida. É a segunda fase do está escrito. Para você ter, como eu falei para você, são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 de nova mentalidade. Por isso que chama Conexão Prosperar Sem Errar, propósito DVN. D de disciplina, V de vitória, N de nova mentalidade. Tá certo? Feche os olhos. Vamos pedir para Deus consagrar esse dia nosso hoje. Senhor, em nome de Jesus, assim como esta pessoa está usando a fé
Eu quero que você, meu querido, minha querida, não peça nada para Deus. Só ouve a minha voz. Tenta o máximo possível. Não pede nem para filho, nem para marido, nem para esposa, para ninguém. Nem para você. Só ouça a minha voz. Só me ouça. Tenta se desligar de seus pedidos agora. Fecha só os seus olhos e deixa a minha voz invadir a sua mente. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço a favor dessa pessoa, a nosso favor. Nos dê uma oportunidade, uma chance física, sólida, mental, emocional, intencional, espiritual, sentimental, de nascer de Ti. Nós queremos nascer do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos nascer de novo. Nós queremos nascer dessa água. Porque a Tua palavra diz, e quando o Senhor estava explicando aqui para Nicodemos, abriu minha mente. Quão tantas vezes fui ignorante, achando eu estar certo, eu estava errado. E quão essas pessoas também têm achado isso. Por conhecer a Bíblia, mas não vivenciar. E isso nos faz pensar e afirmar que nós precisamos ser disciplinados por Ti. E a disciplina maior é o Teu reino. A gente viu o fundamento da prosperidade aí. A prosperidade é o Teu reino. Se a gente colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. É isso que está escrito na Tua palavra. Então procuramos sempre as coisas físicas ser resolvidas, mas esquecemos da coisa espiritual dentro da gente, a nossa cura interior, a nossa disciplina, a nova mentalidade para ter vitória. A gente só procura resolver os problemas, casamento, família, problema financeiro, mas é poucas vezes que pedimos em favor de nós mesmos. Então, se existe no nosso meio pensamentos de derrota, nos cura, porque nós não temos forças de vencer esses pensamentos. A luta é árda, tem sido difícil, e a gente tem até se acomodado com essas lutas, achando que a gente tem que passar por isso até o final da vida, e não é assim. Se existe alguém caído, que o Senhor levante. Se existe alguém fraco, que o Senhor fortalece. Nos dê essa oportunidade. Nós permitimos que o Teu Espírito invade a nossa mente, invade o nosso corpo, invade o nosso coração, a nossa alma. Nós permitimos que o Senhor habita dentro da gente. Em nome de Jesus, Senhor, consagra o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso agir. Consagra o nosso pensar, nosso consciente, subconsciente. Consagra o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma. Consagra, Senhor, a nossa família, a nossa casa, nossos entes queridos, nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e do fundo. Consagra, Senhor, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Consagra a gente, Senhor, aonde a gente for, o nosso veículo, se vai a pé, se vai de ônibus, bicicleta. Consagra aonde a gente for, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal e nos abençoando. Abençoe esse dia. Senhor, consagra a nossa vida e a nossa alma, pois eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, desde já, tendo a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Nós encerramos por aqui mais um Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, e estaremos amanhã novamente aqui, às 10:45 da manhã, nessa live aula maravilhosa. Você que não conseguiu assistir a aula desde o início ou perdeu algum conteúdo, é só você acessar aí o meu Instagram. Tem todas as aulas, desde o dia 1º de janeiro de 2026 até hoje, dia 10 de março de 2026, tá? É 1º de janeiro de 2026
até hoje, dia 10 de março de 2026. Algumas aulas não foram mostradas aqui, porque deu problema no Instagram que eu estava começando a trabalhar, então, mas a maioria das vezes, todas as aulas estão gravadas aqui. Você vai ter o contexto, que cada uma costuma ser 1h, 5, 1h10. Então, se você quiser passar o dia e pegar lá desde o início, será bom. Mas se não tiver, vai assistindo aqui pra frente. Se você não tem paciência de buscar as aulas gravadas, vai vindo aqui pra frente. Se você acessar o Instagram, você vai ver todas as aulas lá, tá certo? Lembrando que em breve nós teremos surpresas extraordinárias, tá certo? Eu peço que Deus abençoe sua vida, que você esteja comigo. Bora pra cima, terça-feira. Não desista do seu sonho, bora pra cima, pessoal. Faz o que tem que ser feito hoje, porque amanhã você não sabe, certo? E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até amanhã, às 10 para 5 da manhã. Tchau, tchau. Opa!